Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Meu nome é João Fernandes. Dando continuidade à série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade, nós vamos falar hoje sobre os engenheiros siderais, os co-criadores divinos. Então, de acordo com mensagens mediúnicas e canalizações, os engenheiros siderais são aquelas entidades elevadíssimas que interpretam o pensamento de Deus e têm a função de materializar aquele pensamento. Para a gente entender o que é um engenheiro sideral, nós temos que considerar vários outros pontos. Eles não nasceram assim, eles atingiram aquela posição ao longo de incontáveis etapas reencarnatórias e em diversos mundos. Não foi em um mundo só que eles atingiram a perfeição relativa. Então nós temos que considerar que esses engenheiros siderais, como todos nós, eles foram criados simples e ignorantes, e a mônada celeste, o princípio inteligente que atravessa todos os reinos da natureza até chegar à fase humana, e daí da fase humana segue até atingir o estágio de espírito puro. O espírito puro é uma forma resumida de representar essas entidades metafísicas que já atingiram um grau elevadíssimo de perfeição, de conhecimento e de poder sobre a matéria. Nessa fase de vida, a matéria não causa neles a ilusão que causa em nós. Eles não são iludidos pelo contato com a matéria, então eles têm um nível de percepção muito maior do que o nosso e um nível de poder de cocriação muito maior do que o nosso. Eles estão na fase de cocriação em plano maior, enquanto nós estamos ainda na fase de cocriação em plano menor. Esses engenheiros siderais, eles apreendem o pensamento original de Deus sobre uma nebulosa, uma constelação, um planeta ou determinadas coisas. Eles assimilam aquele pensamento, eles plasmam aquele pensamento no espaço sideral. E como é que eles conseguem fazer isso? Eles são entidades tão elevadas que eles incorporam na sua estrutura as leis gerais e leis específicas do universo.
Na estrutura deles estão incorporadas todas essas leis. Essas leis se manifestam através da atividade, vamos colocar assim, mental desses seres. Eles, no entendimento que eles têm do pensamento único e exclusivo de Deus, eles dão a forma para aquilo que antes só existia na mente do nosso Criador. Ah, João, mas como é que foi feito tudo no universo antes da existência desses engenheiros siderais? Não sabemos. Existe uma limitação para o nosso conhecimento, para a nossa percepção daquilo que nós conseguimos atingir, daquilo que nós não conseguiremos nunca atingir. Jamais qualquer um de nós vai saber tudo igual Deus sabe. Jamais isso vai acontecer. Existe a perfeição absoluta, que faz parte da natureza íntima de Deus, e existe a perfeição relativa, é a perfeição atingida por esses engenheiros siderais. Os engenheiros siderais, eles têm a função de dinamizar o verbo, e o verbo está com Deus e é Deus. O verbo, ele determina uma ação e um pensamento. O verbo é o que Deus pensou, e a dinamização desse verbo é a plasmagem que esses engenheiros siderais fazem desse pensamento. Então, o verbo representa pensamento e ação, um acontecimento. E isso só acontece graças ao trabalho dos engenheiros siderais. Então, isso é difícil, muitas pessoas têm dificuldade de entender, mas Deus cria incessantemente os princípios inteligentes, as mônadas celestes, o princípio daquilo que no futuro muito distante será espírito. Esse princípio tem início no átomo e tem o seu ápice no arcanjo, segundo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então, eles assimilam em si mesmos as leis divinas, eles incorporam em si, na sua estrutura, as leis divinas e constroem no plano físico aquilo que está na mente do nosso Criador. Eles co-criam, eles criam em conjunto com Deus. Deus pensa e eles materializam. Deus imagina uma determinada criação e eles executam aquela obra, por isso são chamados de engenheiros siderais, que eles constroem estruturas celestes, nebulosas, galáxias, sistemas planetários, inclusive a própria estrutura da humanidade de cada mundo. O desenho da humanidade que vai viver em cada mundo é feito pelos engenheiros siderais. A vida é Deus que cria, e ela vai ocupar aquela estrutura biológica ou não que é normal daquele mundo. Existem situações onde o espírito usa um organismo que não é exatamente igual ao nosso, que não pode ser definido como biológico dentro do conceito atual
de biologia usado na Terra. São situações referentes à condição de desenvolvimento daquela criatura. Então, os engenheiros siderais já atravessaram todos os reinos da natureza através da reencarnação, já viveram em incontáveis planetas. Então, a existência desses seres engenheiros siderais, ela é resultado da existência do espírito, da reencarnação desse espírito e da pluralidade dos mundos habitados. Tudo que eles sabem, eles não aprenderam em um mundo só. É impossível isso acontecer, porque os mundos passam por estágios primitivos, que é o estágio inicial, depois o estágio de provas e expiações, depois o estágio de mundo de regeneração, depois o estágio de mundo feliz, depois o último estágio de mundo celeste ou divino, onde a condição de vida é completamente diferente da existente aqui na Terra, inclusive o grau de materialidade do mundo e dos seres nessa condição é muito diferente do que nós consideramos como matéria. O corpo que eles usam lá é quase o perispírito sem um envoltório biológico. Aí, nesses estágios, acontecem processos que nós desconhecemos, a reprodução que é de uma maneira que nós desconhecemos, o ritmo de vida e o entendimento deles sobre as coisas é diferente de tudo que nós conhecemos, porque está muito acima do nosso grau de entendimento. Nós ainda estamos limitados em um mundo de transição, passando de provas e expiações para mundo de regeneração. É uma fase extremamente complicada e nós estamos conseguindo vencer essa dificuldade que enfrentamos na atualidade, né, de 2020, 2021. Muita coisa está sendo mostrada, muita gente está sendo desmascarada, muitas situações perversas estão sendo disponibilizadas na mídia alternativa, porque a mídia oficial é paga pelo sistema para manter o sistema. Então, tudo isso também é uma programação desses engenheiros, é uma programação do governador espiritual do planeta, que nós sabemos que é Jesus, outros chamam de Sananda e vários outros nomes. Isso não importa, né? Vamos colocar assim a questão: por quantos nomes diferentes Deus é chamado aqui na Terra? Por quantos nomes diferentes Deus é chamado pelos habitantes do nosso sistema planetário? Por quantos nomes diferentes Deus é chamado pelos habitantes da nossa galáxia? Por quantos nomes diferentes Deus é chamado por todos os seres vivos racionais do universo, que é infinito? Então, o nome não importa. O que importa é ter a certeza da existência desse Criador, que nós, voltando agora aos engenheiros siderais, o cosmos e todo o seu material jamais poderia ser resultante de uma grande expansão, conforme é colocada na teoria do Big Bang. Essa teoria é uma tentativa de excluir
Deus da ciência, e isso está sendo feito muito lá de trás. E um dos garotos propagandas que serviu para esse tipo de ilusão foi o próprio Einstein, mesmo a contragosto, mesmo dizendo que ele acreditava que Deus não jogava dados. Toda essa parte foi retirada do contexto. O que interessa é a lei da relatividade e entender que o universo foi criado em um momento X por uma singularidade que se expandiu, não se sabe como. Então, Deus, o grande arquiteto do universo, ele se utiliza de diversos operários para co-criar junto com ele. E esses operários são espíritos altamente especializados, conhecedores de todas as leis gerais e de todas as leis específicas sobre as quais eles operam e criam. Eles têm a sua atuação direcionada no plano cósmico, que está recheado de um elemento conhecido como fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, que nós já falamos sobre ele em outros vídeos, é aquilo que os antigos alquimistas chamavam de éter cósmico, e que pretensamente aquela experiência de Michelson e Morley disse que não existe o éter universal ou éter cósmico. Nós vamos fazer um estudo exclusivo sobre isso mais adiante, depois de terminar essa série de 20 vídeos. Então, segundo informações espirituais, existem 7 planos cósmicos de manifestação. E nesses planos cósmicos, em cada um deles acontecem fenômenos específicos para aquele plano. O 6º plano cósmico é aonde acontecem o encontro do ser espiritual com a matéria. Aí, considerando os reinos existentes aqui na Terra, é o encontro dele com a matéria do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e, por último, no reino humano. Entre um e outro existem seções intermediárias, que são aqueles espíritos elementais que direcionam fenômenos da natureza do planeta Terra, fenômenos aquáticos, fenômenos terrestres, fenômenos aéreos e assim por diante, onde há um aprendizado também do espírito. Em cada reino que a mônada celeste ou o princípio espiritual passa, ele realiza um aprendizado que será necessário no futuro. Nos minerais, nós vemos já uma manifestação de, vamos dizer assim, entre aspas, inteligência, porque existem minerais com uma configuração microscópica confusa e existem minerais com a configuração microscópica muito bem elaborada, principalmente no caso dos cristais. Então ali a gente já vê uma diferença, uma mudança. Existem aqueles animais menos inteligentes e aqueles mais inteligentes, o que já demonstra também que
houve um aprendizado entre uma espécie e outra. O espírito passou para aquela espécie menos inteligente, foi evoluindo até chegar naquela mais inteligente. Na configuração das plantas, ali as plantas, as folhas formam desenhos bonitos, as flores formam desenhos bonitos, os frutos, tudo isso aí é resultado da ação do princípio inteligente ali naqueles vegetais. É ele que produz isso da mesma maneira que nós produzimos um trabalho, só que nós executamos esse trabalho com a mente e as mãos, e eles executam aquele trabalho na estrutura física do vegetal. E tudo isso aí passa pelo crivo dos engenheiros siderais. Eles são os executores do pensamento de Deus. E, como a evolução é uma lei divina, esses engenheiros siderais são o resultado de um longo processo evolutivo. Quantos mundos esses espíritos reencarnaram, e em quantos mundos eles realizaram aprendizado, eles sofreram, passaram por problemas, tinha que trabalhar para pagar a conta, tinha que sustentar a família, tinha que ter o seu imóvel. Então, em quantos mundos eles passaram por isso até atingirem o estágio de perfeição que eles têm hoje. E por falar em perfeição, não poderíamos deixar de citar Jesus. A Terra, segundo a ciência, tem 4,6 bilhões de anos de idade. E o que isso mostra para nós? Que Jesus, há 4,6 bilhões de anos atrás, já era um espírito altamente evoluído, porque ele que fez o desenho do nosso sistema solar. Ele é o governador do planeta Terra, ele envolve cada planeta desse sistema solar, mas ele é o governador da Terra. E esses engenheiros siderais, eles têm uma estrutura gigante, descomunal. Aí quando nós falamos de Cristo solar, Cristo planetário, cada planeta está inserido na aura de um Cristo planetário. Cada sistema solar está inserido em uma aura ainda maior de um Cristo solar. E é nesse emaranhado de energias e de vibrações que o sistema solar é mantido em estabilidade, em equilíbrio, dando todas as condições para que exista a vida, que a vida se desenvolva, se aperfeiçoe, porque nós estamos dentro de um campo gigantesco que nós poderíamos definir como sendo o corpo de um Cristo solar, e tem um corpo de um Cristo envolvendo a galáxia inteira. Por quê que nós estamos dentro desse corpo, desse campo? Porque ali dentro desse corpo, desse campo, estão as leis gerais específicas, são os engenheiros siderais. São eles que mantêm e sustentam cada acontecimento no planeta, graças a essas leis invisíveis que estão incorporados na estrutura deles, e que o sistema solar,
a galáxia está incorporada dentro do campo, vamos colocar assim, do campo físico, entre aspas, do campo espiritual, do envoltório espiritual desse engenheiro sideral. O nosso ponto de partida é Deus, o nosso Criador. E o nosso ponto de chegada também é Deus. Em um círculo ou em uma espiral, Deus está na ponta dessa espiral e lá no final dessa espiral. Seja um círculo, ele está na saída desse círculo e no fechamento desse círculo. E como é que isso acontece? É o caminho traçado, é o percurso destinado a todos nós, saindo de um ponto como seres obscuros, ignorantes de todas as coisas. É um princípio inteligente, ele é simples e ignorante, né? Ignorar de não conhecer as coisas. Ele vai atravessando todas as fases evolutivas, ou vai atravessando assim todas as fases evolutivas até chegar ao estágio de espírito puro. Um dia, cada um de nós aqui vai ser também um engenheiro sideral, vai ser responsável pela construção de uma nebulosa, de uma galáxia, de um sistema solar, vai fazer o desenho desse sistema solar, de como vai funcionar esse sistema solar, enquadrado nas leis gerais e nas leis específicas. Cada um de nós no futuro muito distante, porque o progresso ele é quase infinito, vai também o restante da nossa vida infinita vai ser assim. Aí quando aquele sistema solar chega à sua fase crítica, onde os materiais não conseguem mais ficar unidos, porque tudo tem um tempo de vida obedecendo leis gerais e específicas, aquele sistema solar vai deixar de existir, o material que compôs aquele sistema solar vai se espalhar pelo universo e vai ser captado em outro ponto por outros engenheiros siderais que vão construir outras nebulosas, galáxias, sistemas solares e assim por diante. E é a execução da lei descoberta por Lavoisier, que nada se cria, nada se perde no universo, tudo se transforma, inclusive nós. Como nós éramos há 100 mil anos atrás como espíritos, com certeza bem mais atrasados do que nós estamos hoje, com certeza bem mais ignorantes do que nós somos hoje, com certeza com um número muito maior e mais elevado de problemas do que aqueles que nós temos hoje. Então nós já passamos por diversos ciclos evolutivos mais complexos, porque eles envolvem a vida em mundos inferiores, onde o egoísmo impera, onde é cada um por si. E quando as pessoas começaram a perceber que juntas elas eram mais fortes para se proteger contra os animais e os problemas da natureza, aí esse egoísmo foi um pouquinho reduzido. Porque lá no início, na pré-história,
O homem vivia isolado. Ele procurava a mulher, a fêmea, quando ele tinha desejo sexual. Depois de estar satisfeito, ele largava a mulher para lá e voltava para o canto dele. E se ela engravidou ou não, o problema é dela, ele nem se preocupava com nada disso. Ele se preocupava com o seu conforto, bem-estar e a sua alimentação. E depois passaram a viver em clãs, em tribos, para se proteger, para conseguir mais quantidade de alimento, para conseguir mais quantidade de água, para viver mais tempo, porque tinha mais pessoas protegendo uma a outra. Então, os engenheiros siderais, eles agem exclusivamente lidando com aquelas possibilidades criativas e de ação estabelecidas por Deus. A ação estruturadora que eles executam é obedecendo às leis criadas por Deus, as leis fundamentais, as leis gerais e as leis específicas. Porque existem leis gerais e porque existem leis específicas. As leis gerais determinam a situação numa visão de contexto global. Os mundos e os sóis têm o formato esferoide. Isso é uma lei geral. Todo lugar que você olhar para o universo, você não vai ver um mundo triangular, quadrado, plano, como alguns querem. Não vai encontrar isso. Então é uma lei geral. Ela está presente em todo o universo. Agora tem as leis específicas. E o que faz essa lei específica? Ela determina a seguinte situação: na Terra, dentro das condições ambientais aqui existentes, o hidrogênio é um gás. Em Júpiter, dentro das condições ambientais daquele mundo, o hidrogênio é um metal. Na Terra, o mercúrio é um mineral líquido. Em outros lugares, ele pode se apresentar com outras condições, são as leis específicas para aquele lugar. A lei específica, vamos colocar aqui mais próximo do nosso entendimento. Você vai no Japão e na China, você vai visitar a casa de uma pessoa, você deixa o seu sapato do lado de fora. Você entra descalço na casa da pessoa. Isso é uma lei específica. É só ali, naquele lugar, que acontece essa coisa. Nos outros lugares você não tira o sapato para entrar. Então a lei que só funciona ali. Você vai em qualquer lugar da Terra, você conhece a pessoa, você cumprimenta a pessoa com um aperto de mão. Você vai nos países asiáticos, a forma de cumprimentar é assim. É uma coisa específica para as pessoas daquela região. Então aqui, segundo Maria João de Deus, os mares de Saturno são rosados. Então ali a água está em um estado diferente do que existe aqui na Terra, porque não é propriamente líquido, é uma coisa vaporosa e é de cor rosada. Em Júpiter, na comunicação de Mozart, na Revista Espírita de maio de 1858, ele diz que existe um rio em Júpiter, que o nome do rio é a Pérola,
porque a cor da água desse rio é branca. E aqui na Terra não tem água de cor branca. Então, a condição da água aqui na Terra é uma, a condição em Júpiter é outra. É uma condição específica para cá e uma condição específica para lá. Dentro de determinadas situações, a condição de apresentação de uma coisa ou de um ser obedece à lei específica ali daquele ambiente. Um espírito que esteja aqui na Terra, ele não precisa entrar pela porta, ele pode atravessar a parede. É uma condição própria dele. Nós não conseguimos atravessar uma parede, a não ser passando em uma reunião de aporte, onde existe uma equipe que envolve um processo todo, que existe uma ação espiritual intensa ali. Nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso também. E aí o ser encarnado atravessa uma parede, mas não é por vontade dele e não é porque ele tem condições de fazer isso, é porque há um suporte técnico muito grande atrás executando essa tarefa. Então, leis gerais, leis específicas. Por que todos os astros orbitam o Sol e não o Sol orbita os astros? Porque o ponto de partida de todos os astros é o Sol ou os sóis que tem no centro do sistema. Isso é uma lei geral. Mas tem astros que têm determinadas condições diferentes daquelas que nós conhecemos. A ação das leis específicas. E essas leis estão manifestadas na tessitura espiritual do engenheiro sideral, que abarca o sistema solar ou a galáxia inteira. Então esse é o papel de um engenheiro sideral. Então nós vemos que tudo no universo é muito bem planejado, é um trabalho em conjunto, voltado para o bem, para o progresso, para a evolução, para o desenvolvimento intelectual e moral de todos os seres. Pensar que a Terra vai acabar, de fim de mundo, apocalipse, isso, aquilo, me desculpem, é ignorância, que a Terra está fadada ao progresso. Ela vai ser um mundo de regeneração. Estamos nessa fase, saída de um, entrada em outra fase. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado desse segundo vídeo. Pedimos que não esqueça de deixar o seu like, de comentar se gostou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta nós apresentamos um vídeo sobre a transição planetária e ou geopolítica. E terça, quinta, sábado e domingo nós apresentamos um vídeo curtinho sobre um de nossos livros. Todos os nossos livros estão publicados no formato impresso e também no formato digital. Vocês vejam aqui nos links aqui embaixo, tem o nosso site, o nosso blog, que vocês podem verificar ali. Nós temos livros sobre física quântica, espiritismo, espiritualidade, ufologia, poesia, romance, história, idiomas antigos. São vários, paranormalidade, pesquisa científica espírita, astronomia, vida fora da Terra.
são alguns dos temas que nós temos nos nossos mais de 180 livros publicados. Nós agradecemos a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado.